estamos na tua casa. O Senhor nos surpreendeu pela manhã, o Senhor já está falando conosco agora à noite, desde o início, através das canções, e o Senhor tem algo ainda a mais para acrescentar, porque a tua palavra é viva, é real, nós amamos a tua palavra, nós amamos a tua casa, então fique à vontade no nosso meio, me use como um instrumento, como um vaso nas tuas mãos. Recentemente ministramos nas células sobre isso, Deus, decidir ser vaso de honra. E nós queremos ser vasos nas mãos do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, que a tua vontade seja feita, que o Senhor nos conduza nesse tempo precioso, que o teu Espírito tenha liberdade no nosso meio, que toda dispersão, Deus, todo sentimento estranho, tudo aquilo que tenta, Pai, arrancar de nós a semente que é lançada nessa hora, tudo isso caia por terra e não prevaleça. Que prevaleça a tua vontade, o teu governo, o teu reino nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 105. Uma coisa que nos traz muita paz, né, quando a gente vem ministrar e tem tantas confirmações através do que vai acontecendo antes da gente chegar aqui. O Dani leu o Salmo 106 e deu uma ênfase tão forte sobre rendermos graças ao Senhor. Se você estava aqui no início, você viu isso. E por pouco foi o 105, né? E eu percebo que à medida que nós temos lido a palavra juntos, algumas palavras nos marcam fortemente durante a semana e Deus vai trazendo clareza, direções. Talvez o que eu vou compartilhar com você, você ao ler também já deve ter percebido algo do Senhor, mas quando eu preparei, eu falei, não estou achando tema para essa palavra, mas eu preciso de um tema e eu acho que encaixa isso aqui, relembrando os feitos do Senhor. Amém? Eu quero aguçar a sua memória para coisas que o Senhor já fez e que nós vemos aqui, coisas que Ele já fez na sua vida e você às vezes está tão focado no problema de hoje que você esquece e naquilo que Ele tem prometido e vai fazer. Ele é o Deus que realiza, Deus que opera. A Dênia, sem saber dessas direções, já trouxe essas declarações com as canções também. Então, esse ambiente está conduzido aqui, né, pelo Senhor. Amém? Nós vamos ler até o verso 9, e depois eu vou voltando com você aí em algumas ênfases, né? Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da aliança da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez com Isaque. Amém? Alguém pode desligar? É só aquele botão de baixo ali? Só o ventilador? Está um vento bem frio aqui. Então, queridos, é uma palavra tão clara, tão específica, que só de ler você fala, entendi, pronto, vamos para casa, a gente já cantou isso, a gente já viu isso, mas eu queria dar essa ênfase como os verbos bem diretivos do que eu e você devemos fazer nesse sentido, de ação, de prática, de atitude, porque uma coisa é falar assim, eu rendo graças ao Senhor, eu canto todos os domingos na igreja, eu escuto louvores. Tem gente que usa esse termo, né? Põe um louvor. A luta está grande, põe um louvor. Como se aquela música fosse o resolver o problema. É a mesma coisa de alguém que enfrenta uma situação difícil, vê uma possessão maligna, lê o Salmo 91.
Abre a Bíblia. Não é essa letra que resolve, não é o volume da canção ou o cântico, é o que tem no coração, é a autoridade que está sobre a palavra de Deus e sobre os cânticos que são ministrados com vida. Amém? É na sua casa que você se rende e dá graças e reconhece a bondade do Senhor. É no seu dia a dia que você invoca e clama na hora da dificuldade. Quantas vezes nós usamos o nome do Senhor em vão, né? Oh, meu Deus! Oh, Jesus! Oh, misericórdia! Mas quando você clamar, clame sabendo que nesse nome tem poder. Clame e invoque confiando que Ele está ouvindo a sua oração. Quantas vezes ouvimos milagres, principalmente de mães com filhos pequenos, que tem aquela sensação assim de que clamou, o anjo veio e segurou o filho. Eu estive com a Ana Paula semana passada, há 15 dias atrás quase, e ela teve uma experiência violenta com a Luísa no colo. Ela estava com uma rasteirinha, tropeçou e caiu com a Luísa, e ela falou que foi tão tremendo ver o livramento de Deus na vida dela, que ela tinha certeza que na frente, assim como ela viu o body da roupinha, ela sabia que ela não tinha encostado no chão. Mas a mãe se machucou, o braço, o joelho. Mas a menina, aí alguém passou na rua e falou assim, calma, 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 ela não se machucou, ela está bem. Mas a Ana Paula sabe que a mão de Deus, que o Senhor ajudou, que estava ali com ela. É reconhecer e então render graças ao Senhor, né? Porque você clama e Ele ouve. Eu anotei aqui que, na verdade, está até escrito, talvez na sua Bíblia também, perto do título, que esse texto, ele está lá em 1 Crônicas, capítulo 16, que é quando Davi estava trazendo a arca do Senhor para Jerusalém, e ele traz esse cântico, ele vai exaltando ao Senhor, ele vai reconhecendo ao Senhor. Isso foi reavivando a memória do povo, de lembrar o que o Senhor já tinha feito. Eu não vou ler o salmo todo, mas a continuidade disso aí é de como o Senhor agiu, como o Senhor fez, como o Senhor cuidou. Recentemente, Juninho ministrou aqui na Páscoa toda a história, né? Sobre a vida de José, sobre os caminhos de Deus para livrar o seu povo. Queridos, e eu e você temos visto isso de uma forma tão palpável, tão clara diante de nós. Um Deus que não mudou. O mesmo Deus que operou no passado, que opera hoje. Que fechou a boca do leão, sim, porque jogaram lá, né, na cova dos leões, mas hoje você enfrenta situações que não é um leão, um animal, mas situações em que você se sente, eu vou ser devorado, eu estou morrendo, eu estou com medo, e você vê o Senhor estabelecendo ali o basta dele, né, a palavra dele, o limite dele, né, e te dando vitória, e te dando livramento. E como o que está, né, em 1 Crônicas, fala sobre o Salmo 96 e esse Salmo 105, o Espírito Santo me fez lembrar de uma experiência, e como o tema é relembrando os feitos do Senhor, a experiência do Val, que eu sei que alguns aqui conhecem, mas nós temos tanta gente nova, eu quero te contar uma experiência de conversão do Valdeni, nosso cunhado, né, que todo mundo conhece aí, está ocupadão com o imposto de renda nesses dias. Gente, o Val não conhecia o poder de Deus. E ele estava tendo umas experiências muito ruins, negativas, como se ele tivesse opresso, né? Como se o inimigo quisesse, de fato, destruir a vida dele. E nessa época, antes da conversão dele, aconteceram algumas situações em que ele estava dirigindo e a sensação que ele tinha que parar, ele soltava o volante. Imagina se isso não era para a morte. Ele perdia o controle e às vezes a Dê falava, o que está acontecendo? Me ajudava, pegava. E a gente sempre perto, sempre morando perto, sempre juntos. A Dê compartilhou com a Denilson e ele falou, nós precisamos orar por ele. Isso não está bom. Vamos começar a orar. E começamos a convidar para ir à igreja conosco. E a primeira noite que o Valdeni foi no culto, nós liderávamos no bairro Santa Helena, uma congregação, e ele fez uma oração. Ele sempre foi católico,
né, mas não tinha uma experiência profunda de um relacionamento com Deus. Porque tem pessoas que ouvem a voz de Deus, tem pessoas que conseguem discernir. Ele era um religioso, mas não tinha essa experiência. E ele falou, eu vou na igreja. Eu não acredito na presença de Deus lá, não. Mas fez um desafio. Se Deus estiver lá, eu quero que uma pessoa faça um sinal assim para mim. Qualquer hora que ela fizer, eu vou estar atento. Porque geralmente na igreja as pessoas batem palma, dão júbilo, bate o pé, faz alguma coisa. Mas ele queria um estralar só. O culto aconteceu, Cris provavelmente estava lá. Estava, Cris? Você lembra dessa noite? Olha, não lembra. Eu preciso relembrá-la dos feitos do Senhor. Eu preciso te contar que Deus faz maravilhas. E aí, o que aconteceu? O culto foi se desenvolvendo lá. Louvor, palmas, palavra, glória a Deus, testemunhos, oferta, aquilo que você sempre pensa assim, vai ser a mesma coisa. Graças a Deus, o Senhor sempre nos surpreende aqui. Vai ser a mesma coisa. E aí, nesse mesmo dia, tinha um levita, indignado com algumas situações, criticando louvor, instrumento, caixa, barulho. Ele cantava antes de se converter nas noites, nos bares, então ele tinha noção de som de qualidade, melhores equipamentos. E ele estava assim, nossa Deus, por que na casa do Senhor as coisas não são as melhores? Por que, Deus, que as pessoas fazem de qualquer jeito? Eu não estou aguentando. Tipo assim, ele estava querendo largar o ministério, tipo isso, né? E o Espírito Santo falou com ele assim, eu não preciso dessas coisas. Eu não preciso dos instrumentos, eu não preciso dos equipamentos, eu preciso de você. E aí esse irmão, depois que o culto já tinha acontecido, pediu oportunidade, o culto já ia acabar, queridos. Pastor Denilson, posso falar? Denilson falou e ele contou isso. Irmão, estou aqui constrangido porque Deus me deu uma lenhada. Ele falou que eu não preciso ele não precisa de muita coisa e eu não preciso ficar como eu estou. E para mostrar para vocês o que Deus falou e o que Ele pode fazer, eu quero fazer um pedido. Tem alguém aqui que pode fazer assim comigo? Vocês podem me ajudar? Porque o Val só queria um. E o rapaz, ai Jesus, fez isso. E o Valdeni sentadinho. E ele começou a cantar. Agora você vai me ajudar, hein? Porque eu falei com Deus que eu faria isso se não tivesse ninguém sentado ali para cantar ou tocar. Então nós vamos fazer o que aconteceu em 2000, há 25 anos atrás. Cantai ao Senhor, vosso cântico novo. Cantai ao Senhor, todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Vou ter que trocar o dedinho. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Pode parar e levanta a mão. Glória e majestade estão diante dele, no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Aleluia. Aleluia.
Tem tantos cânticos com esse texto que nem sei se era esse mesmo. Foi esse? Estou imaginando outro. Mas amém. Eu precisava te contar que a partir desse dia, o Val se rendeu ao Senhor. Deus mostrou para ele, eu estou aqui, eu escutei a sua oração, eu respondi a sua oração, e é assim que eu posso fazer. Eu não conheço a sua história. Tem um convidado ali, Deus te abençoe. Né? Ou pode ter vindo antes, eu não tenha visto. Tem pessoas que estão caminhando aqui conosco e Deus quer falar com você de uma forma especial nessa noite, através da palavra, assim, com toda essa simplicidade. O verso 2 ainda diz, narrai as suas maravilhas. Parece uma palavra difícil, como se fosse, você precisa poetizar, você precisa fazer uma crônica, você precisa narrar. Narrar é o quê, gente? Simplesmente contar, falar. Faça uma narrativa, faça um comentário, dê aí um relato do que aconteceu, da sua experiência. Conte as maravilhas do Senhor. Quando a gente fala aqui com alegria sobre a Bia ser uma evangelista, ter essa graça e esse dom para anunciar Jesus para as pessoas, queridos, ela faz isso com naturalidade. Sim, ela tem um dom, mas eu e você temos uma direção de Deus, de que nós também podemos agir assim e falar. Quando a Denilson falou da oferta, eu me lembrei que o Dani trouxe uma ministração e facilitou uma compreensão para a gente sobre esse mandamento usando aquelas siglas, né? Do café. Quantos se lembram? Nós devemos amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e entendimento. C-A-F é. O texto de Mateus fala de entendimento, de Deuteronômio fala força. Então, olha, quem é que não gosta de um cafezinho? Quando você for tomar café, você lembra, opa, tem um ensinamento de Deus aqui para mim que eu não posso esquecer. E se eu tomo café todos os dias, se eu preciso da água todos os dias, eu preciso entender que eu preciso cumprir os mandamentos do Senhor na minha vida. E deve ser de coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Antes, com a força e com o entendimento. A Bíblia fala para oferecermos ao Senhor um culto racional. Você está aqui, eu estou te fazendo pensar, eu estou te orientando a refletir de um Deus que falou e cumpriu, de um Deus que marcou o Valdeni e transformou a vida dele, e hoje nós nos alegramos com a transformação dele. Nós podemos contar o que o Senhor já fez aqui. Tem um livro ali com um pouquinho de relatos e narrativas, de testemunhos e milagres, mas que nós estamos precisando aumentar e falar. Tem pessoas que não conhecem esse Deus que você conhece. Esse Deus que é realmente vivo, real, se importa com você, Ele ama a sua vida. Queridos, hoje de manhã eu confesso que eu fiquei constrangida com tanto amor de Deus por nós, de nos abençoar com uma proporção assim, que banquete, que bênção. E não foi coletivo, foi individual. Às vezes, o culto está acontecendo, você pegou, não pegou. De manhã ele falou assim, ninguém vai sair sem receber a porção. Vieram para a mesa, tem uma porção para vocês. Então, estar na casa de Deus, você nunca vai sair perdendo. Você está recebendo pão vivo. Você está recebendo alegria, força, paz, encorajamento. E a palavra do Senhor fala sobre essas maravilhas. É claro que nós também vemos aqui, né? Já vou até pular um pouquinho, que da presença do Senhor a gente já tem falado e vivido. Mas olha o 5. Lembrai-vos das maravilhas que faz, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Nós servimos um Deus que é justo juiz. Nós não estamos brincando com esse Deus que é um papai lindo, bom, maravilhoso. Esses dias eu estava até alertando alguns pais de bebês, né? Porque o meu, nem posso falar meu bebê, meu filhão lindo do coração, meu gigante, meu Rafael, já é um jovem casado. Mas quando era pequeno, a gente tinha instruções para ele sobre desenhos, né, e tal. Atualmente eu nem sei o que está rolando nos desenhos. Mas me lembrei que há 12 anos ou 10 anos atrás, uma pessoa aqui me falou de uma
atitude que a filhinha teve com o pai, que foi falar, seu papai bobinho. E aí a mãe, seu pai não é bobinho, seu pai não é bobo. De onde você tirou isso? E era da Peppa. E aí começaram a refletir sobre aqueles desenhos que ela não poderia estar assistindo. Então, falar de um papai bobinho, de um papai de qualquer jeito, de uma família que hoje não tem base e tal, é uma coisa. Mas nunca, não pense, não compare o seu Deus com um pai que é um pai natural. Muitos pais hoje não estão cumprindo a sua missão. Muitos pais estão falhando nisso. Mas o seu Deus Pai é pai de verdade. É pai que ama, que corrige, que ensina, que instrui, que põe no colo, que dá carinho, que dá comida, que dá provisão. É o pai. Se você teve dificuldade com seu pai natural, deixe o Senhor te curar, te tratar, porque você tem um pai de verdade que é o seu Deus. Amém? Eu confesso que eu tive dificuldade de me relacionar com Deus. Eu lembro que na minha adolescência, meu processo de conversão, e veio a juventude e tudo mais, a minha forma de falar de Jesus sempre foi tão assim, ai, Jesus, 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 meu amigo, Jesus, morreu por mim, Jesus. Mas eu preciso entender Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É como se eu conseguisse ficar mais próxima só do Espírito Santo e do Filho, porque eu não tinha a referência correta do meu Deus Pai. Por ter tido um pai ausente, né, Rosângela? Está ali minha irmã. Um pai que não conseguiu, que também não recebeu, que também não soube dar e que aos 50 anos partiu. Então eu não sabia o que era ter um pai presente, um pai de colocar no colo, um pai de dar carinho. E aí falar de Deus Pai, oh, pai, eu tive que aprender. E eu chego e ele me trata como filhinha amada. Eu tenho um pai que me ama, que me entende, que me mima. Você tem? Você é filho amado? Você é filha amada? É só você tomar posse, que está disponível para você. E aí esse Deus que opera maravilhas, que é o justo juiz, nós temos falado muito dele aqui, né? Tem gente que fala assim, poxa vida, até quando lê o Salmo 105, que parece que é só filezinho, bem lenhado, será? São alertas que ele tem nos dado. Eu só vou te trazer à memória o que o Dani ministrou semana passada sobre Josias. Quantos estavam aqui? Características da vida de um rei que marcou uma geração. Queridos, aquele texto é precioso demais. Se você não ouviu a palavra, vai lá no YouTube e escute. O Dani nos apresentou Josias, mas se você ver textos lá que falam de profetas que anunciaram que realmente Josias viria, levou 300 anos, mais ou menos, para se cumprir. Tem coisa que Deus está falando com você, que você está com tanta pressa de que aconteça, mas Ele está te falando, espera aí, não é para esse tempo, pode ser daqui uma década, mas eu vou te mostrar que fui eu que fiz. Tem coisa que Deus está te preparando agora, você que é jovem, adolescente, que não está entendendo muita coisa, você fala assim, não, é lindo esse mover, mas não tem nada a ver comigo. Fique ligado. Guarde no coração, faça como Maria, sabe? Guarda no coração. Guarda, vão ter coisas que você não precisa nem sair falando. Guarda no coração, no tempo oportuno, você vai lembrar. Hoje, no ambiente profético que nós tivemos, eu sei que algumas pessoas precisam anotar, porque a gente não vai lembrar o que aconteceu. Mas se você anotar, quando cumprir, você vai falar, naquele dia do mês de maio, na Santa Ceia, o Senhor falou, e agora está se cumprindo. Amém? O texto fala que nós somos descendentes de Abraão. Estranho isso. Mas quem é Abraão para nós? O pai da fé. Tudo que você fala e faz, muitas vezes está ligado a essa herança que você tem do pai Abraão, que te ensinou a ter fé, a acreditar no Deus do impossível, no Deus que faz milagres, no Deus que não falha, como a gente cantou aqui. Você cantou confiante? Não falha. Você quer ver isso na palavra? Abre comigo em Josué, capítulo 21.
Josué capítulo 21, 45. Amém? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Passa a folha aí, 23, verso 14. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós, o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Nós sabemos que Josué marcou uma geração também. E esse livro, né, aqui, deixa isso registrado. Todas essas coisas são para nos ensinar. Eu amo o texto lá de Timóteo que fala que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensino, para correção. A Bíblia serve para me ensinar, para me desafiar, para me fazer relembrar. A Bíblia, a palavra de Deus, nós precisamos amá-la, precisamos nos apegar mais a ela. Dani falou da oração, são as disciplinas, né? Você está aí ouvindo, oração, palavra, comunhão. Mas, querida, essas coisas todas, elas têm sido enfatizadas aqui, parece que tão constantemente, mas é porque nós, seres humanos, aprendemos por repetição mesmo. Se te perguntar o que você ouviu semana passada, às vezes você não vai saber relatar. Você só sabe que foi bom e que foi uma bênção. Mas se te forçar assim, não, mas busca aí na memória qual foi o aprendizado que você assimilou e que você levou para casa e praticou e que sacudiu e trouxe mudança. Você vai dizer, não sei. É um perigo nós nos acostumarmos simplesmente a vir, receber, guardar, continuar, esvaziar, encher de novo e prosseguir. E isso virá uma rotina religiosa. Caminhar com Deus não pode ser algo que se torne mecânico, automático. Isso está acontecendo em toda a terra. Se você não se alertar, se você não vigiar, você também se torna uma vítima, e eu também. Independente de 30 anos, 40 anos, caminhar na igreja, se você não se relacionar com a palavra, com a oração, com o seu Deus de verdade, lamento te informar, eu preciso te informar que isso não vai dar em nada. E sabe o que é pior? A terrível frustração. Quando o tempo passa, você olha para trás e fala assim, perdi meu tempo. Cuidado, é só um alerta. Eu amo estar aqui, eu amo ver a comunidade do caminho, eu amo ver as crianças crescendo, os jovens se fortalecendo, as mulheres guerreando. Mas tudo isso, queridos, isso precisa ser tão cultivado em nós, isso precisa ser tão real todos os dias, para que você e eu não estejamos simplesmente sendo levados por movimentos. Porque toda a terra está se acostumando com movimentos, barulho, né? E o nosso Deus, esse Deus que fecha a boca do leão, esse Deus que aquieta o vento, esse Deus que acalma o mar, Ele está só te chamando, vem meu filho, eu quero me relacionar com você. O que eu falei com a Dênia para cantar, eu quero falar com você para você cantar para mim, só para mim amanhã. O que ela ora e busca para chegar aqui e falar, Deus me usa porque eu preciso conduzir o teu povo na tua presença. Por ela ser uma levita, uma adoradora, uma guerreira, você e eu podemos experimentar lá na nossa casa. Receber uma palavra, participar de um congresso, receber palavras profundas, é uma delícia, é maravilhoso, altas revelações. Mas você ir para o seu cantinho, abrir a Bíblia e ler, e Deus começar a falar com você, e você começar a rabiscar, né? Eu amo rabiscar minha Bíblia. Rabiscar, essa palavra é até engraçada, né? Caneta azul, caneta preta, caneta vermelha, caneta verde. Aí faz a anotação assim, ó, rabisca e de novo, e pega lápis de cor. E você fala, eu já li isso, mas ele está falando de novo. Você que convive com alguém aí, marido, mulher, filho, mãe, pai. Gente, não é sempre uma novidade? Tem um sorriso novo, tem uma tonalidade nova,
Tem uma comida nova, tem coisa nova. Deus está te chamando, vem, eu quero viver, que você vive em novidade de vida. Amém? E aí falar desses juízos de Deus é só para a gente relembrar que existe uma lei, é uma lei universal, é uma lei conhecida, que é a lei da semeadura. Não quer colher? Não planta. Porque se você plantar, você vai colher. Plantou, vai ter que cultivar, resolver ali e tal. Mas sabe aquela que você planta e fala assim, não queria ter plantado não, e você vai embora. Quando você volta, a terra estava tão boa que vingou, deu fruto. Então, cuidado. Quer colher coisas maravilhosas? Relacionamentos maravilhosos? Quer colher bênçãos, chuvas de bênçãos sobre a sua vida? Faça um bom plantio. Está colhendo coisa ruim do passado porque você não sabia dessa lei? Arranca tudo, joga fora, sacode a terra, revira, planta coisa nova. O seu coração é a terra, o meu também. Houve um tempo que eu não estava cuidando muito bem dessa terrinha, não. Mas o Espírito Santo foi direcionando, arranca isso, tira isso, isso não está bom, isso não encaixa, precisa mexer. E as mexidas doeram um pouquinho, mas muita coisa boa tem acontecido. O Senhor se importa com você e está te ajudando. Está olhando essa terrinha aí, esse coraçãozinho que está recebendo palavras dele. Nós vamos pular um pouquinho aqui para o verso 7, né? Deixa eu voltar para o meu Salmo 105. Ele é o Senhor. Lembra-se perpetuamente da sua aliança. Vamos falar do poder do nosso Deus? Deus que opera maravilhas mesmo. Se eu pedir para falar versículos aí ou do que ele fez, o que você pode dizer que ele é? O que Deus faz, quem ele é? Vai aí um atrás do outro, assim, aquelas frases. Quem é o Senhor? Quem é o seu Deus? Você pode falar? Pode pronunciar? Refúgio, fortaleza, fiel, salvador. Amém? Um Deus que tem tudo disponível para os seus filhos. E às vezes esses filhos não chegam perto para pedir, para resolver, corre de outro jeito. O Deus que opera maravilhas, o Deus que cura, que restaura, que abre caminhos no deserto, como nós cantamos aqui. Deus que cumpre promessas, como acabamos de ler. Deus que dá recompensa aos que obedecem, como está lá no Deuteronômio 28. Tem castigo e maldição para quem desobedece, mas tem bênçãos e recompensas para quem obedece. Então, querido, continue fazendo na sua vida uma avaliação constante. Pastor Denilson trouxe para nós 2 domingos, palavras sobre autoconhecimento, da gente se ver, da gente se observar, da gente refletir sobre a nossa vida. Nós precisamos refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. Como é que é isso? Eu falo que Ele está no trono, eu falo que Ele está no controle, mas eu quero pegar o controle. Eu falo que Ele é o Senhor da minha vida, mas eu quero guiar minha vida. Está contraditório, não está? Muitas vezes. Mas Ele vem e fala, eu estou te chamando. Alinha de novo. Volta para cá. Essa semana eu estava conversando com uma discípula e a palavra, e a figura que veio na hora falei, nem entendo de carro, mas foi sobre alinhar e balancear. Uma pessoa que compra um carro, ou que usa muito um carro, ela de vez em quando tem que ir na oficina, levantar o carro, conferir, alinhar os pneus, não é isso? Porque se tiver fora, arrisca o quê? Um carro desalinhado, em alta velocidade, precisou frear, precisou fazer uma curva, o que pode acontecer? Um acidente, uma batida, uma tragédia. Pode ter morte. Aí você quer caminhar assim, desalinhado. Faz mais ou menos. Não sei nem imitar o que é um carro desalinhado aqui. Denilson que é bom para fazer os movimentos cheios de caretinhas e teatro. Mas eu sei que você entendeu. A nossa vida, nós precisamos dessas figuras para entender que alinhar, equilibrar, ajustar,
verbos assim, né? São necessários todos os dias. Às vezes a gente quer falar para o filho, né? Faça isso, faça isso, faça isso. Mas se coloca diante de Deus como filho. O Deus Pai te dando algumas direções. Meu filho, não tá bom assim, faz assim. Minha filha, eu já falei que assim não funciona. Faz assim. Minha filha, gritar não. A palavra diz para não gritar. Longe de vós, toda gritaria. Aí você continua gritando e quer que o Papai do Céu aplauda você. Ele vai aplaudir? Ele vai continuar investindo ali? Falando, tá bom, isso aí dá para ficar assim. Não, querido, ele quer nos ajustar. Uma outra palavra que eu acho que todas as vezes que eu ministro, praticamente eu repito, está em Hebreus, que Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento, pelas coisas que sofreu. Ele aprendeu sofrendo. A gente fala assim, mas é Jesus, né? Ele veio como homem, exatamente para nos mostrar, para nos provar que o caminho é possível, é necessário, mas nós vamos ter que nos render e nos lançar a esse processo. Então, que haja em mim e em você essa disposição para a obediência, porque está diante de nós essas instruções, essas informações, a lembrança sempre de Tiago, capítulo 1, tornai, pois, e não somente. Está vendo como que a gente sabe? A gente sabe. A maioria sabe. Se você não sabe, você está tendo a oportunidade de ouvir hoje que a palavra de Deus diz, sejam praticantes e não somente ouvintes. O ouvinte, ele vai guardando e ele assimila até, né? E gosta até de contar e narrar. Mas se ele não praticar, chega um momento que essas palavras perdem valor. Você fala e a pessoa não te ouve. Você já observou isso? Sabe quando você está numa rodinha de conversa que as pessoas não acreditam em algumas pessoas que geralmente só falam e não cumprem? É tipo o cachorro que muito late não morde. Tem um ditado assim, né? Cão que late não morde. Alguns latem e mordem, mas alguns fazem aquele barulhão. Aí você faz assim, e ele sai correndo. Só latiu, só fez medo em você, né? Aí tem gente que chega numa roda de conversa e fala de igreja, e fala de Bíblia, e fala dos rios, e fala disso, e fala do que está acontecendo no Brasil, e fala da política, e dá o palpite, paraná. Aí se a pessoa virar e falar assim, mas e você? Qual é a sua posição diante disso? Como você reagiria se essa situação fosse com você? Porque falar, né, do que está acontecendo, falar do outro, acrescentar uma coisinha aqui é fácil. Mas você assumir um papel de falar assim, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer a diferença, eu vou me posicionar como Josias se posicionou. Ninguém quer ir, não, mas eu vou desbravar, eu vou guerrear, eu não vou parar de lutar, eu vou continuar adorando, eu vou prosseguindo, eu vou arregimentar pessoas que também querem. E aí o Senhor começa a te conduzir para caminhos novos e coisas novas começam a acontecer. Você tinha 20 e quantos anos quando Deus te deu a direção da comunidade? 28? Mais ou menos. 29 anos. Uma figura que ficou clara para o Adenilson da comunidade do caminho é que ele estava abrindo caminho no meio de uma mata, de uma floresta. Pensa, quando você pensa, vou fazer uma trilha, vou fazer uma caminhada legal, diferente, mas você chega lá, alguém já foi e também já passou por aquela trilha e deixou alguns atalhos, algumas marcas, algumas setas, os lugares onde tem água, os melhores, onde tem a melhor visão, onde tem o mirante. E é legal, né? Você ir fazer algo onde o caminho está pronto. Mas alguém que vai para um lugar desbravar e começa
a abrir o caminho, não sabe se a hora que aquela árvore cair, se tem cobra, se tem bicho, se tem mais... O que tem ali? Se o Senhor te chamar hoje para desbravar um novo projeto, para alcançar algo maior, para entrar num local e arrancar alguém das trevas, você iria? Conhecendo Deus como você conhece, invocando o Senhor como você já invocou, sabendo das maravilhas que Ele faz, será que eu e você estaríamos agora, Senhor? Bora lá! Muitas vezes estamos presos a muitas coisas. Eu já tive muita atitude ousada na minha adolescência, na minha juventude, e hoje estou mais prudente em algumas coisas assim. Mas glória a Deus pelo tempo dessa ousadia e coragem que o Senhor me deu. Gente, isso realmente não estava aqui não. Mas talvez seja para alguém pegar um projeto maluco aí. Há um tempo atrás eu tive uma experiência de estar na rodoviária e tinha uma menina que estava como se fosse um espírito mudo, possessa, um demônio mesmo. E na época eu estava lendo aquele livro Oração, a Chave do Avivamento. Quem já leu? É um livro que mexe com a gente. Você fala assim, eu quero ter experiência igual esse autor aqui. Orar e Deus vai fazer. O negócio era tão estranho que eu sentia cheiro de enxofre perto da menina. E eu via que ela estava perturbando lá na rodoviária. E eu cheguei perto e o guarda falou assim, essa menina está dando trabalho demais, ela tinha pegado um ônibus, foi para não sei onde e tal. E eu não estou conseguindo lembrar aqui agora se eu já tinha visto ela meses antes numa igreja e eu falei, opa, eu conheço essa menina, eu preciso fazer alguma coisa. Eu sei que eu fui conversar e orei por ela e liguei lá para, não sei se eu era casada, acho que eu era solteira ainda. Falei com meu irmão que eu queria levar ela para casa. E eu já namorava com a Denilson, ele, amor, o que você está fazendo? E eu falei, não, eu preciso tirar ela daqui. E fiz uma loucura. Mas não ficou lá na minha casa, entrei em contato com os familiares na época. Era um pepino, mas era uma situação assim, eu não posso deixar ela aqui. Ela está sozinha, ela está possessa. Na hora que eu orei, o diabo saiu, então eu precisava deixar ela em casa. E tem muitos anos, eu não sei detalhes. Outra ocasião, na rua da minha casa, um jovem também possesso. E aí eu falei que eu ia orar por ele. Quando eu andava, ele falava, ele já tipo corria de mim. A experiência, quando eu vi que eu tinha luz, a gente cantou aqui, os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Eu lembro que ele tentou correr porque ele falou que tinha uma luz muito grande em mim. Eu falei, agora que eu vou chegar perto, ô Jesus, eu tenho que expulsar esse capiloto aí. Meu querido, às vezes nós temos medo do diabo. Medo de coisa nova, medo de enfrentar. Se você não for, você nunca vai saber o poder de Deus que está nas suas mãos, a unção de Deus que está sobre você. Isso não me fazia sentir mulher superpoderosa, não. Isso me deixava muito feliz de saber que Jesus habitava em mim, que o Espírito Santo mora em mim e que eu posso e devo falar de Jesus, falar do poder dele. Aqui nós temos, uma orientação, o Senhor quer que nós cuidemos de pessoas, ajudemos as pessoas, discipulando, orientando. Mas tem gente que fala assim, eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. Querida, é na dependência do Senhor. É Ele que te capacita. Seja com uma pessoa muito inteligente, cheia de conhecimento, o Espírito Santo está em você, Ele vai te dar conhecimento para ajudar essa pessoa. E o Senhor vai nos ensinando e nos instruindo todos os dias. Amém? E tudo que eu e você temos aprendido nesse tempo, nós precisamos compartilhar, nós precisamos repartir, porque tem gente precisando dessa vida que está em nós. Na hora que a gente traz aqui para você, eu sei que você se sente desafiado. Você fala, não, eu vou fazer amanhã, eu vou, lá no meu serviço, eu quero, o Senhor está comigo, eu vou prevalecer. Mas dê um passo de fé. Sabe aquela de pisar nas águas? O Senhor vai estar lá com você. Dê esse passo de fé, essa unção e graça que tem tido sobre a sua vida na hora que você canta aqui conosco e sente esse Deus aqui, é lá na sua casa, no seu dia a dia, que você está precisando ser desafiado a praticar. Amém? Tem alguém aí que teve uma experiência assim, como tipo louca dessa, assim, de
e quer contar para a gente aqui como foi a sua experiência? Algum jovem, algum líder? Pode ter sido antiga, pode ter sido recente. Com uma criança. Quer sim? Pode falar. Quem quer? Seja no ônibus, seja uma oração por alguém pela cura e você, aconteceu, né? Isso faz você crescer. Você ler a palavra, saber que aconteceu com os profetas e que acontece com você, é maravilhoso. Olha como é que a gente está linda para cantar junto. Cantai ao Senhor. A Andréa falando, eu tive uma experiência no ônibus. E eu estava bem pequenina na fé, e Deus falou comigo assim, leva o óleo da unção dentro da bolsa. Aí eu falei, eu devo chegar no trabalho e ungir, né, meu serviço. Aí quando eu cheguei dentro do ônibus, tinha uma criança, eu vou resumir, tinha uma criança, e ela parecia que estava engasgada, e a mãe estava bem assim, preocupada, e o Espírito Santo falava assim comigo, unge essa criança e ora pela cura dela. Eu falei, ai meu Deus, não vou orar não. Com medo, né? Mas de repente, eu falei, Deus, me dá um sinal. Aí eu encostei a mão no ombro da mãe e falei assim, o bebê está passando mal? Ela falou assim, eu já orei por ele e ele não melhorou. Na hora que ela falou, eu já orei por ele, eu falei assim, eu posso orar por ele? Ela falou, pode. E aí eu coloquei a mão na cabecinha dele e falei, em nome de Jesus, seja curado. E comecei a orar dentro do ônibus, e o ônibus estava cheio de gente. E foi muito interessante que, na hora que eu falei que Jesus viesse e curasse o menino, ele começou a fazer ânsia de vômito. E ele vomitou uma bola verde. E veio no meu coração, assim, obra de macumbaria. Então, Deus, ele é poderoso, querido. Não se sinta assim, deixa Deus te usar, sabe? E não só alcançou os meninos, porque tinha uns cristãos em volta do menino, tinha umas mulheres em volta dos meninos, e essas mulheres foram tomadas ali pelo poder do Espírito Santo, e falou, nossa, eu preciso ser igual a essa mulher, e eu tenho que voltar, e a outra estava bem afastada dos caminhos do Senhor. E depois daquele dia que eu orei para essa criança, eu sempre lembrava quando o pastor Denilson orou por mim dentro do ônibus, que a primeira experiência de cura que eu tive foi com o pastor Denilson. Eu estava com uma enxaqueca e eu falei assim, Deus, o pastor Denilson podia tanto aparecer aqui na estação Diamante. Aí eu entrei dentro do 314, sentei atrás, de repente, pastor Denilson entrou pela porta e eu falei, glória a Deus. E ele, oi, amada. Eu falei, aí ele, oi, amada, tudo bem? Eu falei, não, estou com uma dor de cabeça. Aí ele falou, posso orar por você? Eu falei, pode. Aí ele orou por mim e eu fui curada dentro do 314, assim, instantaneamente. Jesus é poderoso. Jesus quer usar você e você está cheio do poder de Deus. Então, não fique tímido, não fique com medo, porque o poder maior habita dentro de você. E quando você libera esse poder, coisas extraordinárias acontecem. Amém, queridos? Amém. Mais alguém? Cátia Lu. Meus pais amados, tem várias experiências, né, que a gente vê, ouve, e eu acho interessante, André, falar sobre isso, porque as pessoas são marcadas de uma forma tão tremenda e às vezes têm a vida transformada, direcionada por algo que muitas vezes nós deixamos passar despercebido. Eu sempre falo com as mulheres, olha, fiquem atentas, porque às vezes Deus faz coisas aqui que nós consideramos simples, mas que são direções específicas para a nossa vida, né? E eu me recordei agora, vou contar só duas situações, rapidinho, em relação ao nosso congresso. Nós tivemos um congresso de mulheres aqui, se não me engano, no segundo ou terceiro, que veio uma irmã, ela foi convidada por uma mulher que é membro aqui da comunidade, e ela não queria vir, ela resistiu muito, mas ela veio. E a gente não conhece ela, né? Eu sei que em um determinado momento, isso ela me mandou depois no WhatsApp esse testemunho.
num determinado momento, ela começou a questionar Deus sobre o amor de Deus por ela, né? Que ela não estava se sentindo amada. Vou resumir também para não falar da situação toda. E no momento, ela pediu a Deus um sinal de que Ele a amava. Ela não estava sentindo o amor de Deus, ela estava se sentindo abandonada, sozinha. E aí, nós tivemos um momento de sorteio de brindes. Olha só, no sorteio de brindes. E os brindes vêm embrulhados, né, em papel de presente. Quando ela recebeu o brinde dela, ela sentou ali atrás e, segundo ela, Deus falou com ela, falou assim: eu vou te responder agora se eu te amo. Quando ela abriu, era uma caneca cheia de coração. E ela começou a chorar nesse momento, e Deus começou a falar com ela: eu não te amo pouco, eu te amo muito. E foi lembrando para ela de coisas que Ele vinha fazendo na vida dela, cuidando da vida dela, coisas que ela achava que era ruim, mas que Ele estava provando esse amor para ela, né? E na outra situação foi o nosso primeiro congresso também, um congresso de mulheres. Vieram 15 mulheres que eu fiz um curso uma época, o caso de Isabel, e eu não conhecia essas mulheres. E essas mulheres vieram de Minas Gerais inteira. E veio uma mulher de Piuí. Eu conheci essas mulheres aqui no nosso primeiro congresso. Nós falávamos, mas não conhecia pessoalmente. E ela veio com o marido dela. Ela queria tanto vir no primeiro congresso e nos conhecer, que ela veio, mas ela não tinha condição de pagar passagem, e o marido trouxe ela de moto. Gente, são quase 6 horas de viagem. Eles vieram de moto, chegaram para o congresso, saíram de Piuí de manhã, chegaram para o congresso e voltaram no outro dia de moto. Só que o marido dela, muito constrangido, eu falei com ele que poderia vir, que não tinha problema, né? Meu esposo estaria aqui também. Ele ficou sentado lá atrás, bem quietinho, meio constrangido. Mas quando ele veio, eles tinham uma situação para resolver, uma direção que ele precisava de Deus, e lá atrás, sentadinho, quietinho, caladinho, constrangido, Deus falou com ele aqui nesse congresso e destravou uma situação na vida deles, né, que ele entendeu que foi a resposta de Deus, e através de uma, se não me engano, foi da pastora Simone, que saiu lá de trás, pegou o microfone, veio aqui e falou e trouxe essa resposta de Deus para a vida dele. Não foi nem para alguma mulher que estava, né, nenhuma congressista, foi para a vida dele, de um homem que veio, Deus sabe por quê, e a partir daí a vida deles mudou, eles mudaram de estado, Deus trouxe a resposta, Deus tirou ele do emprego, né, uma das direções era ele pedir demissão, sair e ir para outro extremo do Brasil, e ele recebeu essa direção através de um sinal aqui no nosso meio. Amém. Deus que faz maravilhas. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o tema é relembrando os feitos do Senhor. Eu sei que se a gente for falar, são muitas coisas. E realmente, eu acho que um pouco da minha característica, né, quando eu estou ministrando, eu gosto de trazer algo prático, palpável, assim, né, como se eu fosse uma necessidade de ouvir. Você está entendendo? Então, o que é que você entendeu? Vamos praticar? Vamos cumprir essa palavra? Porque tudo que o Senhor tem feito, eu vou voltar lá, mas você pode acompanhar aí nesse Salmo 105, que aí nós vamos caminhar para concluir. Só um minutinho, Shirley. O Salmo 105, no finalzinho, fala assim, verso 45. Leu 44 só para entender. Que deu-lhes as terras das nações, lhes apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Na NVI fala assim, tudo isso aconteceu para que se guardassem os preceitos e observassem as leis. Tudo que está escrito aqui, tudo que acontece na palavra, as lições que o Senhor nos dá, histórias que são contadas, é para que a gente guarde os mandamentos, para que a gente cumpra, para que a gente pratique, para que a gente continue, né? Então, nós vamos sacudindo vocês aí, porque grandes coisas estão por vir. Existem promessas declaradas a respeito da comunidade do caminho que foram ditas há 20 anos e que vão se cumprir agora. Quando elas começarem a se cumprir, você vai falar assim, eu nem estava quando o Senhor falou, mas eu ouvi dizer que Ele faria. E Ele fez. Eu participo agora. Eu contemplo agora aquilo que o Senhor disse que faria.
né? O crescimento, pessoas maduras, filhos ensinados do Senhor, ministérios sendo restaurados, famílias sendo restauradas. Hoje eu estava observando que coisa linda, eu não sei quantos de vocês observam, na hora da ministração do louvor, famílias. Priscila com Tiago e Eloá. Dênia com o Eldson, ali. Quando é Cíntia com Lucas e Claudinho. Famílias sendo, né, ministrando ao Senhor juntos. Isso é promessa do Senhor. Os nossos filhos, né, que cresceram aqui, hoje já são líderes, promessas do Senhor. Hoje, na hora do almoço, chegou o Mateus, filho da Isa e do Anderson Lima. Isa e o Anderson são padrinhos de casamentos nossos. Eu e o Adenilson somos padrinhos de casamento deles. Quando eu e a Isa, jovens, conversávamos sobre o nosso futuro, sobre o nosso casamento, nós ansiávamos ver os nossos filhos como amigos, os nossos filhos juntos, os ministérios fluindo. Deus fez uma loucura, uma reviravolta, ficou um para lá, um para cá, ficamos distantes, mas a promessa se cumpriu. Nós somos amigos, os nossos filhos são amigos, e isso se cumpriu mais de 20 anos depois. Quando nós falamos desses feitos do Senhor, das maravilhas do Senhor, não pense que a gente está aqui jogando conversa fora, não. Nós estamos dizendo para essa juventude que eles vão experimentar algo sobrenatural do Senhor. Amém? Para esses futuros jovens que vão se casar, que eles serão totalmente livres no Senhor, que o caminhar deles será muito mais leve que o nosso, que eles vão conquistar muito mais do que nós. A minha filhotinha Dênia, né, que a gente cuida desde os 9, 10 aninhos, é uma guerreira ousada hoje que está aí, ó, que aprendeu, que ouviu, que obedeceu, que se sujeitou às direções de Deus. Porque as promessas, elas não são simplesmente jogadas assim. Se a gente for ver lá sobre Salomão, sobre Josias, Deus falou, se fizer, vai acontecer. Se não fizer, vai perder o trono. Se permanecer, não vai faltar sucessor. Se agir assim, vai acontecer assim, assim, assim. Mas se sair do que eu falei, não funciona. Então, comunidade do caminho, estamos debaixo de uma ordem, de uma direção de Deus. Se permanecermos firmes, veremos, porque Ele não falha. Os nossos olhos verão, se cumprirmos os mandamentos. Se recebermos esses decretos e nos alinharmos a Ele. Mas se andarmos desalinhados, Ele levanta outra geração. Ele levanta outra liderança. Ele não tem problema de levantar. O problema com o tempo é meu e seu. Está passando, ó. Está passando. Estamos mais velhos. 40, 50, 60, 70. Fui. Quem ficou? Fui antes, hein? Ele falou que vai com 75. Ai, ai, ai. Parece brincadeira, né, gente? Mas é esse pastor que inventou que vai ficar só até 75. Ai, ai. O Senhor está no controle. Esse tempo da nossa estadia aqui, só Ele sabe. Mas eu preciso fazer refletir. Passa rápido. Outro dia eu era adolescente de 15, 18, 20, 30, 40, 50, já estou indo para 60. Passa rápido. O que eu e você estamos fazendo com o tempo que se chama hoje? Porque hoje, se eu ouvir a voz do Senhor, eu não posso ficar endurecendo meu coração. Eu preciso me render, preciso me lançar, eu preciso acreditar, eu preciso dizer, eis-me aqui, Senhor. Vamos fazer o que tem que ser feito. Amém? Fala. Eu vou falar só sobre essa questão das crianças, né? Porque você pincelou agora na administração sobre experiências que a gente como pais tem com os filhos. Quando a criança falou de um desenho. E lá em casa nós temos feito devocional anual, né? E eu coloquei as crianças o diário da Bíblia, e nós estamos lá em Reis. Eles têm o deles, da tia Meire, que eles fazem de manhã com o pai, e à noite eles fazem comigo. O da Bíblia, o anual. Então, Lorena leu a parte dos Salmos, é dela, a responsabilidade é dela de ler. E eu e o Augusto vamos pensando, e eu e ele... Não.
E ela faz, e eles fazem junto. Aí tem palavras na Bíblia que ela fala assim, por que tem palavrão na Bíblia? E quando eles falam sobre a desgraça. Então o Augusto fala, mamãe, não vamos falar isso? Vamos falar sobre a falta de graça? Então, assim, o que eu quero falar com isso, queridos? Que tudo que nós fazemos aqui, que nós somos orientados, ensinados aqui, os nossos filhos, eles estão observando isso. Nós queremos uma geração de adoradores, né? Nós precisamos nos dispor a isso, a esse tempo. Lá em casa a gente tem tentado podar essas questões dos desenhos. E hoje o Augusto me ajuda nisso. Porque quando era só ele, né? Eu tive ela, ele já estava com 7 anos. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei do plantão muito cansada. Eu trabalhava à noite nessa época. E eu cheguei exausta. E eu coloquei um desenho para ele ver. Porque a fuga de quem está cansado é põe esse menino para ver um desenho e eu vou descansar. Só que eu não conseguia me desligar. Porque mesmo eu trabalhando a noite toda, ele era pequeno e não ia para a escola, eu não conseguia me desligar ali. Então eu coloquei ele para poder ver um desenho antigo que chama Vida de Inseto. Vocês lembram desse desenho, gente? Das formiguinhas? Vida de Inseto. E eu coloquei o Augusto para ver esse desenho e virei para o canto. E eu vou falar muito rápido, só para vocês ficarem atentos a isso. Eu não me desliguei dele, mas eu não olhei para a televisão, eu não olhei para o desenho que ele estava assistindo. E aí eles começam lá, que a formiguinha estava presa, que ele tentou, e eles queriam sair ali de um cativeiro, alguma coisa, se eu me recordo. Eles queriam sair do cativeiro. E aí eles queriam fazer tipo uma peça teatral, em que um dos bichos lá se fantasiava e aí fazia um teatro, enquanto os bichos estavam presos ali vendo aquele teatro, eles conseguiam fugir de onde eles estavam lá presos. Depois, se vocês quiserem, vocês pesquisam. E aí, eu virada de costas, o Augusto vendo o desenho, e no meio do teatro, assim, o cara começava a falar alto, assim. E eu invoco o espírito do velho caboclo prateado. Aí eu estava de costas, deitada assim, eu falei, gente, o que é isso? Aí eu falei, será que eu sonhei? E aí eu voltei no desenho e falei assim, meu Deus, onde que é isso? E eu fiquei estagnada com aquele negócio. Eu falei, o que é isso? Aí o Augusto falou assim, o que, mamãe? Ele tinha uns 3, 4 aninhos. Ele, o que, mamãe? E eu falei assim, Augusto, para. Aí, quando eu parei na cena, que eu consegui entender, eu mais que depressa fui pesquisar. Espírito do velho caboclo prateado. E ele falava alto e ele ia baixando o som. E aí, eu não sei o que ele falava depois, porque lá no finalzinho ele falava outras coisas. E eu falei com ele assim, para de ver esse desenho. Tirei daquele desenho e quando o Cláudio chegou à noite, eu coloquei o Cláudio de costas para a televisão. Primeiro eu coloquei ele de frente, falei, amor, você vê alguma coisa diferente nisso? Aí ele falou, não vejo. Aí eu virei ele de costas e falei com ele, presta atenção no que ele fala. Quando o Cláudio, misericórdia, ele quebrou o CDzinho, que na época era CD, né? Quebrou o CD, jogou fora. E daquele dia em diante, eu e o Cláudio começamos a ficar atentos às coisas que o Augusto assistia. Então, hoje em dia, às vezes eu chego em casa, a Lorena está lá chorando. Por que você está chorando? Augusto não deixou eu assistir, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque hoje ele já tem essa noção, essa maturidade. E com a gente fazendo o devocional na Bíblia, ele vai, gente, é impressionante, ele vai lendo e ele vai lembrando, mãe, você lembra daquilo que aconteceu, não sei o quê. Aí eles estão encantados com a história de Davi, né? Com a questão de Saul, com como Deus abençoou Saul e como Deus retirou o espírito de Saul e o que ele se tornou depois que o espírito de Deus saiu dele. Então, eles estão encantados com isso. Então, o que a gente prega, o que a gente fala, o que a gente ouve, né? Acho que o desejo de nós como pais é ver nossos filhos no altar do Senhor. Então, gasta tempo? Gasta. É fácil? Não é fácil. Vale muito a pena, né? Amém, queridos? E quando acontecer algo assim, que um pai for orientar o filho, não é simplesmente falar, não assista porque não pode, isso é do diabo. Você tem que explicar para ele. Porque senão depois ele cresce revoltado contra o que você fez, contra a igreja, que não pode nada, que tudo é proibido, sem conhecimento. Você pode mostrar a verdade. Você pode
ensinar o que deve ser feito, ou tirar algo e apresentar, né, uma outra coisa. Ele não vai assistir aquilo, mas o que ele pode, então, ver? O que ele pode substituir ali? Né? E o Espírito Santo do Senhor vai te direcionando. Amém? Essa é a palavra. Né? Eu sei que você vai sair daqui e vai lembrar de muitas outras coisas que Deus fez na sua vida, que Ele está fazendo perto de você e que você pode compartilhar com outros. Né? Comece a lembrar desse Salmo 105 aí, dessas coisinhas simples, rendendo graças ao Senhor, falando das maravilhas dEle, cantando lá debaixo do chuveiro, lavando sua vasilha, exaltando ao Senhor e manifestando a vida dEle através de você. Tem muita gente precisando ver o Cristo que está em você. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Habita em você o Rei Jesus. Habita em você o Espírito Santo dele que te dá sabedoria. Está com você o Deus que é refúgio, que é proteção, que é amigo e que quer se relacionar com você. Amém? Fique de pé, nós vamos orar e agradecer.